Vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia, além do próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que volta a apertar a OTAN, que volta a apertar os Estados Unidos para que eles tirem as restrições do armamento que eles estão fornecendo para a Ucrânia em relação ao uso, né, para que eles permitam que o exército ucraniano atinja o alvo que eles quiserem no território russo, já que eles já são liberados, né, para usar em todo o território ucraniano. Agora começa meio que uma pressão interna nos Estados Unidos para que eles tirem logo as tais restrições e, como os próprios ucranianos dizem, né, deixem os ucranianos se defenderem do jeito correto. É um argumento que o próprio Zelensky, o comando ucraniano em geral, usa, né, de que eles estão com as mãos amarradas, estão ali lutando quase que com as mãos amarradas, porque eles têm o armamento do Ocidente, o armamento da OTAN, dos Estados Unidos, mas não podem usar, segundo eles, da maneira correta, né? Então há essa cobrança. Essa última semana aumentou ainda mais. À medida que os ucranianos vão avançando, vai ficando muito mais forte o argumento dos Zelensky, dos ucranianos, de que, estão vendo aí, estamos avançando. A resposta não veio, a tal resposta que o Putin tanto ameaçou, né? Então permitam, olha o que estamos fazendo sem que vocês permitam que a gente use o armamento da maneira correta. Aí eu coloco entre aspas, porque segundo os ucranianos, a maneira correta seria atacar o alvo que eles bem entendessem no território russo. Dito isso, começam aí pressões internas, tá? E até ex-comandantes dos Estados Unidos começam a cobrar para que o país à frente da OTAN libere o armamento para que os ucranianos usem como bem entender. Será que dessa vez vai dar certo? Quero ler aqui uma matéria curta que traz mais detalhes a respeito dessa pressão que vem só aumentando, né, para que principalmente os Estados Unidos liberem aí os Atacams e tantos outros para que sejam lançados em qualquer alvo russo. Antes, quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, confirmar se você já está inscrito nesse canal, aquele comentário, boa tarde, bom dia, boa noite, o que você quiser. Depende da hora que você assistir, né? Também é bem-vindo, tá? E ajuda o algoritmo do YouTube, né? Que entrega para mais pessoas, tá bom? A nossa informação aqui. Feito o nosso combinado, ó, ele até vai um pouco mais além, né? Restrições a ataques de longo alcance no território russo revelam alguns objetivos pouco claros do Ocidente, segundo um ex-comandante dos Estados Unidos, o Ben Hodges, que aparece aqui na tela de vocês. A política de não permitir que a Ucrânia atinja alvos militares dentro da Rússia com armas de longo alcance, com mísseis Atacams, por exemplo, significa que o Ocidente não tem um objetivo claramente definido. Segundo o Ben Hodges, ele disse isso em uma entrevista no dia de ontem, Kiev há muito tempo argumenta que as restrições do uso das armas de longo alcance dos aliados estão sufocando, na verdade, o esforço de guerra, o tal nadar e morrer na praia, né? Eles estão tentando, mas de fato eles estão sufocados, sem poder usar como deveriam o armamento, enquanto Washington afirmou que permitir que a Ucrânia atingisse mais a fundo o território russo com as suas armas poderia resultar em uma piora e uma escalada, poderia agravar a situação. O argumento dos Estados Unidos é que isso poderia agravar a OTAN. De fato, a OTAN liberando ou não, já foram revelados alguns planos de que a Ucrânia, tem até para atingir Moscou. Os ucranianos não vão ficar somente na região de Kursk, né? Segundo algumas informações que foram vazadas até por representantes do exército ucraniano, eles têm planos de partirem para outras regiões além de Kursk, principalmente as regiões da fronteira da Rússia com a Ucrânia, e eles têm planos até de atingir Moscou, de partir para cima com mais energia contra Moscou, a capital do país, que por si só isso já seria
uma escalada com ou sem o apoio e a liberação do armamento do Ocidente, né? Segundo um próprio representante do exército deu a entender, né? Enfim. Bom, a Ucrânia rejeitou esses argumentos e aumentou a pressão para suspender a proibição nas últimas semanas, né, em que os ucranianos estão marcando presença ali em Kursk, na Rússia. A Casa Branca não cedeu, apesar de alguns políticos nos Estados Unidos apoiarem as demandas de Kiev, colocarem pressão. Essa terrível política, que realmente só protege os aeródromos russos, melhor do que protege os civis ucranianos, é uma manifestação do fato de que não temos um objetivo claramente definido, seguiu aí o Rhodes. De acordo com o ex-comandante dos Estados Unidos, o governo Biden falhou na tarefa mais importante que deveríamos realizar. E aí ele segue, críticas duras aí para o vovô Biden. Se queremos que os ucranianos prevaleçam, temos que deixá-los levar a guerra para o território russo, disse Karol Rinka, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Tchecas. Quando perguntado sobre... Reparem que várias lideranças começam a mudar aí a linha de pensamento e acreditar que o melhor será deixar os ucranianos usarem 100% do armamento do jeito que eles bem entenderem, né? Já aqueles que estão ali no campo de batalha, na linha de frente, vendo o que está acontecendo e sabem o que é necessário, né? Eu gostaria que... quando perguntado sobre a incursão em andamento em Kursk da Ucrânia, o Rhodes disse que essa operação despertou as pessoas, motivou, né, as pessoas, matando o mito de que a Rússia inevitavelmente vai ganhar essa guerra. Falamos sobre isso essa semana, né? Falamos sobre isso, que essa invasão já há mais de quase um mês dos ucranianos sem a devida resposta do Putin, que ele sempre ameaçou, além de motivar os ucranianos, abriu os olhos de muita gente, inclusive dos aliados, que falaram, peraí, não é bem assim. Né? Aqui na Polônia só se falava disso. Aqui, desci do avião, só todo mundo comentando, caramba, o jogo virou, a Ucrânia invadiu a Rússia, o jogo virou, a palavra é essa. The game is changing, o jogo está mudando. Porque, de fato, foi algo que todo mundo se preocupava e temia, uma resposta mais ácida do Vladimir Putin. A resposta não veio. Eu gostaria que o Kremlin declarasse a mobilização total em resposta a Kursk. Então, com certeza as pessoas diriam, né, que diabos estamos fazendo na Ucrânia? Ele se refere aqui que ele gostaria que o Putin chutasse o balde logo e mobilizasse o país inteiro, de fato, não mobilizações aí parciais, porque aí sim os russos abririam os olhos e se questionariam o que diabos estamos fazendo na Ucrânia, que caos que isso está trazendo. Mal sabe ele, na verdade ele sabe, né, esse comandante americano, que os russos já estão pensando assim. Isso já é um pensamento vivo na mente dos russos. Que diacho estamos fazendo na Ucrânia, né? Enfim, então a pressão começa a aumentar aí para que o vovô Biden libere. O vovô Biden liberando a Alemanha, tantos outros países vêm no embalo e vão liberar também o Reino Unido para que o seu armamento seja usado como o exército ucraniano bem entender, né? Enfim, eu fico por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Tamo junto e valeu!